Agora sim, vamos lá. Queridos, eu falei pra vocês, né? Eu tava viajando e, e quando eu tava indo no ônibus, né? Pra viagem, o Senhor me deu uma palavra sobre o mês, né? E eu já tinha feito vídeos da viração do mês. Eu falei, Deus, quando eu chegar em casa, eu quero falar sobre isso. Eu cheguei tem poucos dias, mas no corre-corre do dia a dia, né, de colocar as coisas em ordem, trabalho atrasado e tal, e eu não consegui parar pra gravar. E como hoje já é dia 7, daqui 11 dias, a gente começa um novo ano, né? Ô, glória! Chegou, vou colocar a palavra natural, né, que é usada no natural. Chegou, tá chegando o nosso Réveillon. Até que enfim tá chegando o nosso dia. E então eu quero falar hoje, né? Então esse Shabbat, ele vai ser Shabbat Shalom, Tânia. Não somente a palavra do Shabbat, né? Mas vai ser uma palavra também relacionada ao mês. Porque eu entendo, irmãos, que sempre há tempo. Sempre há tempo para todas as coisas. Às vezes a gente fala assim, eu tô atrasado. E se a gente for olhar no natural, a gente atrasa muita coisa mesmo, né? Por não entender, por procrastinação, por insegurança, por medo, por um monte de coisa. A gente acaba atrasando. Mas a gente não pode se esquecer, Shabbat Shalom, a gente não pode se esquecer que Deus, ele é poderoso para remir o tempo. Então, em todo o tempo, quando nós nos posicionamos, o Senhor, ele corresponde àquilo que nós estamos fazendo. Ou melhor, quando nós correspondemos àquilo que Deus está fazendo, independente do tempo, ele tem o poder para ir nos alinhando, para nos colocar no tempo dele, amém? Então faltam 11 dias, né, para a gente encerrar esse ano, começar um novo tempo. Faltam dia 20, 13 dias, 14 dias para a gente começar a primavera. Esse ano tem uma diferençazinha aí. Esse ano, o novo ano bíblico, ele começa no finalzinho, nos últimos dias do inverno, porque a estação vira dia 21 e o mês vira dia 18, né? Então vai pegar aí 3 dias do inverno ainda. Esse próximo ano é um ano diferente, né? Esse próximo ano que vai começar, ele tem 13 meses, mas não vou falar sobre isso agora. Mas eu quero continuar falando sobre o mês, amém? E a gente vai começar, eu quero falar na verdade, bem especificamente sobre a insígnia da tribo, que foi isso que o Senhor falou comigo bastante enquanto eu estava viajando. Mas antes de falar diretamente sobre a gazela, né, que é a insígnia dessa tribo, eu quero dar uma explicaçãozinha assim geral para vocês sobre insígnia e por que eu quero fazer isso, para não ficar nada solto, porque no canal sempre tem gente nova e eu não quero deixar solto parecendo que a gente está levando para um misticismo, amém? Eu quero trazer esse conceito bem fundamentado na palavra, para que mesmo que a pessoa seja nova, né, que ela está começando a ouvir os vídeos agora, ela possa não entender o todo do que está sendo falado, mas ela vai entender que isso é bíblico. Amém? Só para a gente não deixar solto mesmo. Então eu quero começar com vocês lendo um texto que eu falo muito quando eu falo sobre os meses, que é Números 2:2. Se você quiser anotar ou se você quiser abrir sua Bíblia aí, abra aí em Números 2:2. Que o Senhor, nesta manhã, fale conosco, abra o nosso entendimento de uma forma profunda, poderosa, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor está falando conosco e que Ele possa nos alinhar a cada dia, a cada tempo, a cada mês, a cada ciclo semanal, a cada estação, que nós possamos estar sendo alinhados, né, ao tempo de Deus, ao propósito de Deus. Quando você está procurando aí, abrindo, essa semana, queridos, eu tive uma experiência muito poderosa com Deus. Eu vou contar o texto sem contar o contexto, mas eu quero trazer isso, né, dentro desse alinhamento. Eu estava, tem uns 20 dias que eu não estou dormindo bem, não sei porquê, desde quando eu fui para São Paulo, eu não sei se deu uma bagunçada no organismo, aí não sei o que está acontecendo,
mas eu não tô dormindo. Não tô dormindo mal, mas eu tô dormindo pouco. E de antes de ontem para ontem, eu perdi o sono na madrugada e eu fui falar com o Senhor, né? E uma oração saiu de dentro de mim. Não foi uma oração que eu fiz, que eu programei. Foi uma oração que saiu e eu creio que foi uma oração do Espírito. E nessa oração eu disse: Senhor, eu não quero te chamar para isso. Eu quero que o Senhor me coloque naquilo que o Senhor tem. E depois eu parei para pensar, né, no que eu havia orado. E eu vi a seriedade disso. Eu vi que nós fazemos planos e a gente convida o Senhor para estar dentro dos nossos planos. É assim ou não é, igreja? Senhor, olha, eu quero fazer tal faculdade, esteja comigo, me orienta, me abençoa. Senhor, olha, eu quero fazer tal negócio, me dá a direção de como fazer da melhor forma. E isso não está errado, né? Na verdade, isso tem que ser feito, deve ser feito. Mas é totalmente diferente quando você fala assim: Senhor, eu não quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero estar com o Senhor. E isso faz parte do tempo de Deus, irmãos. E o tempo de Deus não é somente um tempo. O tempo de Deus é uma estrutura, é um propósito, é uma dimensão. E quando nós entramos, né, quando nós conseguimos nos desprender das coisas naturais para estar no tempo de Deus, a nossa vida ela muda. Ela muda a perspectiva, ela muda a forma de caminhar, ela muda os sentimentos, ela muda os pensamentos. Então, isso aqui é só um hashtag para você aí. Busque isso, né? De estar em Deus. Não somente de pedir para Deus estar conosco. Você abriu sua Bíblia aí, Números 2:2, diz assim: os filhos de Israel se acamparão, cada um junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa dos seus pais. Então aqui nesse texto, queridos, existem duas coisas interessantes. Primeiro, a palavra estandarte, que ela significa bandeira, bandeira principal, símbolo do grupo ou marca de um exército. Então, vou pegar até a agenda aqui. Vamos lá. Não sei se dá para vocês verem aí, eu acho que dá, né? Aqui, explicando, né? Isso aqui é uma bússola com os 4 seres viventes. Nossa, é difícil fazer de ponta cabeça, né? Tá. Então vamos colocar aqui esse quadrado, a capa da agenda seja o tabernáculo, tá? Então esse texto, quando fala assim, olha, vocês vão se acampar junto ao estandarte da casa dos seus pais, tá dizendo assim, ó, as primeiras 3 tribos, Judá, Issacar e Zebulon, ela vai estar aqui embaixo, ó, com o Judá à frente. Então vai ter a bandeira. Eu até dei uma pesquisada para tentar descobrir a bandeira dos pelotões, né? Que são 4 pelotões com 3 tribos em cada pelotão, totalizando 12 tribos. E não existe, biblicamente falando, não existe qual eram as bandeiras que eram usadas dos pelotões. Porém, existem estudos muito antigos que realmente conectam a isso aqui. Que a primeira era o leão, a segunda, do outro lado, a segunda o novilho, a terceira o homem e a quarta a águia. Então nesse texto ele começa trazendo esse entendimento de que existiam 4 pelotões. Então esse aqui é a bandeira dos 4 pelotões. Mas nesse mesmo texto a gente vai encontrar segundo as insígnias da casa dos seus pais. Então aqui essa palavra insígnia é o que cada tribo carregava, né? E a gente tá agora na última tribo, que é Naftali. E Naftali, ele carregava o estandarte que é relacionado à gazela. E daí, queridos, se a gente for ver, né, essas imagens dos estandartes, elas não são todas muito atrativas, né? Por exemplo, o estandarte de Judá é uau, né? O leão, que legal, né? Daí vem Issacar, daí Issacar já não é tão assim, né? Para que eu vou querer um estandarte com um jumentinho, né? Uma figura de um jumento. Depois vem Zebulon com um navio, e assim vai acontecendo, né? Vem Rubem, que pode ser usado o homem, mas a base é a mandrágora, né?
principal é a mandrágora. Então vem essas marcações. Mas uma coisa que eu quero deixar, porque às vezes a gente procura essa simbologia e a gente vê muitas pessoas que mudam alguns símbolos, algumas insígnias, porque as insígnias não são tão bonitas. Mas, queridos, quando Deus estabeleceu, quando Jacó liberou a bênção, né, e as insígnias estão bem marcadas através da bênção do patriarca, o Senhor estava dando para eles uma identidade. A insígnia é um símbolo identificador de cada tribo. Esses dias eu estava estudando sobre o meu nome. Queridos, eu achei muito interessante. Se você um dia quiser fazer, não faça isso como místico, amém? Em nome de Jesus. Tenha cuidado com essas coisas, né? Para não entrar no misticismo. Mas eu fui tentar estudar, porque eu sei que o meu nome significa forte, né? Andréia significa forte. Mas daí eu fui pesquisar e eu fiz a transliteração do meu nome para o hebraico. Daí eu fui pesquisar ainda mais. E eu descobri que Andréia Perioto só tem uma, irmãos. Olha que coisa louca, né? Só tem eu mesmo. Eu até tenho uma prima chamada Andréia. Mas ela casou com o meu primo, né? Então ela não é Andréia Perioto. Ela tem o Andréia e tem o Perioto. Mas ela não é Andréia Perioto, né? E nem é de sangue, né? Ela foi colocada, né? Inserida nos periotos. Isso é muito legal. E eu fui pesquisar. Né? Fiz a transliteração do meu nome para o hebraico. E fui pesquisar. Queria dizer, muito legal. Por quê? Porque o meu nome está muito ligado ao ofício profético. Né? Quando você vai estudar as letras e tal, tá muito ligado ao ofício profético. Então a insígnia é mais ou menos isso. É algo que mostra, né, o que aquela tribo representa. Quem fez a mentoria, né, tem uma galerinha aí, Tânia, Isabela, Kelly, uma galerinha que fez a mentoria, sabe que eu falei muito disso na mentoria. Que a insígnia era a marcação que vai acima, que vai à frente. Então quando aquela tribo tá à frente, quando o inimigo olha de longe, a primeira coisa que ele vê, imagine aí, eu quero que você se imagine agora, nesse ambiente, né? As tribos estavam no deserto, e no deserto eles tiveram vários impasses, né? Tanto no deserto, quanto na conquista da terra prometida, amém? Então quando ia ter as guerras, o inimigo olhava de longe, ele via um povo, mas ele não sabia quem era o povo. Como ele identificava quem estava à frente da guerra? Pela bandeira que ia acima. Então, pela bandeira que ia acima, ele já sabia qual era a identidade da guerra. Você tá conseguindo entender ou tá ficando confuso, irmãos? Fala aí, porque senão eu tento facilitar o entendimento aí, porque o importante é que vocês entendam. Então, a insígnia, ela não é somente um desenho abstrato que mostra, né, acerca de algo, não. Aquela figura, ela representava a identidade daquele povo. E daí aqui, irmãos, entra um negócio, né? Vou colocar um hashtag aqui, que nem faz parte. Por isso que o Senhor falava assim, não é para vocês se misturarem. É para vocês casar com o povo da mesma tribo. Não mistura não, por quê? Deus não era um Hitler, irmãos, que queria uma raça pura. Não era isso. O Senhor queria preservar a identidade do povo. Por isso que ele queria que todo mundo ficasse dentro do mesmo pacotinho. Não era panelinha de afinidade. Não era nada disso. Era para preservar a identidade que ele havia estabelecido para aquele povo. E daí agora, queridos, nós, em Cristo Jesus, por isso que agora todos nós somos enxertados na videira. E dentro dessa videira eu posso ter as minhas características, mas a minha identidade, a sua identidade, a nossa identidade vem do mesmo tronco. Recebe a mesma seiva. Nós somos um só povo, amém? Então o Senhor estava preservando algo. Vamos lá, mas para que servia essas insígnias? Primeiro, né, a identidade. Então, a identidade não falava somente da forma de guerrear. Falava da genealogia, falava da herança, falava do território que esse povo iria alcançar, conquistar.
e falava sobre a autoridade que estava sobre eles. Eles tinham autoridade ou unção ou poder para quê? Então vamos lá, quando a gente olha para Judá, a autoridade de Judá está na guerra, mas não é a guerra, irmãos, de espada. A guerra de espada é lá para Simeão, que é na estação do verão. A guerra de Judá era adoração. Por que adoração, irmãos? Aqui fica outra chave. Olha eu entrando já no mês que vem, né? Porque a adoração, ela muda a nossa identidade. Vamos para a Bíblia? Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Abra aí Salmo 115. No Salmo 115, do 1 até o 7, vai falar sobre os ídolos, né? Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, bararararará. O 8 fala o seguinte: tornam-se como eles, aqueles que o fazem, e todos aqueles que o adoram. Então, o ano, ele vai começar com uma liberação de guerra. Qual é a guerra? Eu preciso me tornar semelhante a Cristo. Eu preciso ter a minha identidade restaurada, renovada, fundamentada, alicerçada na pessoa de Cristo. Se eu conseguir adorar ao Senhor ao ponto de guerrear com a minha identidade, levando ela, submetendo ela à identidade do Cordeiro, todo o restante vai se encaixar. Vamos lá. Coloque o reino em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. A segunda identidade vem Issacar, que é conhecedor dos tempos, mas também é o servo. Então o Senhor vai dando essas chaves acerca da insígnia, para saber como que o nosso ano ele vai sendo desenrolado, ele vai fluindo, ele vai acontecendo, para que a gente tenha vitória em todas as áreas, irmãos. Daí a gente vai ver a tribo relacionada às finanças, a gente vai ver a tribo relacionada a uma vida de santidade, a gente vai ver a tribo da guerra, a gente vai ver a tribo da casa, a gente vai vendo as tribos aonde o Senhor vai alinhando todas as áreas da nossa vida. Mas o primeiro alinhamento, a primeira tomada de território é: eu adoro somente ao Senhor. A minha primeira batalha. Não se começa guerras, queridos, sem ter a identidade do Cordeiro sobreposta a nós. Porque se nós começarmos, a gente vai perder com certeza. Porque nós não vencemos em nós vencemos tudo nele. Amém? A segunda coisa que essa identidade, que essa insígnia, né, que esse desenho faz era a organização do acampamento. Então o acampamento precisava ser organizado, porque cada tempo era uma tribo, né? E daí aqui mostra em que localização, a insígnia mostra em que localização estava, como organizar o acampamento, como manter a ordem de marcha, que a gente vai ver lá em Números também. Números 10:10 vai falar da ordem de marcha. Então, essa insígnia vai mostrar. E daí é engraçado, porque a gazela, ela é a última tribo, né? Que é Naftali, é o 12º mês, o último. E quando eu começar a falar sobre o que é a gazela, você vai entender, queridos, que tremendo que é. Mas eu só quero deixar um hashtag aí pra você. Quem sofre mais dano ou mais risco? Quem tá à frente ou quem tá atrás? Vamos lá. Responda aí. Imagine aí, você tá numa guerra. Você tá numa batalha. Ou você tá numa fila. Quem sofre... Quem tá mais frágil? Eu não vou colocar o dano, não. Quem tá mais frágil? Quem tá na frente ou quem tá atrás? A primeira tribo, apesar de ser a tribo de embate, ela tem todas as outras tribos se levantando na proteção dela. Ela tem um exército atrás dela. A última tribo não tem ninguém, irmãos.
A última tribo, sobre fragilidade, é a última tribo. Quem que tá atrás dela para defender? Ela é o costa larga de todo mundo. Imagine aí, quem já brincou aí de rouba-bandeira, por exemplo? Os primeiros vão indo, mas se chegar no último, o último você não quer deixar passar de jeito nenhum. Porque você sabe que vai dar ruim. Se você for pegar numa fila, aí eu tenho que roubar alguém na fila. Tem uma fila lá, eu tenho que roubar alguém. Você vai roubar o primeiro? Não, por que você não vai roubar o primeiro? Porque tá todo mundo vendo, vai vir um monte de gente atrás de você. Você vai fazer o quê? Você vai ficar na espreita, né? Se você tiver uma mentalidade estrategista, você não vai se expor. Você vai ficar paradinho lá, quando o último passar, você catou ele. Por quê? Porque tá todo mundo de costa pra ele, não tem mais ninguém atrás dele. Então, guarda isso aí que você vai entender um pouquinho melhor sobre a gazela, amém? Mas vamos lá. A terceira coisa que serve a insígnia, organização militar. Israel, ele marchava como um exército extremamente organizado. Então, os estandartes individuais, eles mostravam o ponto da reunião, a referência da posição de guerra, a direção para o avanço. Então, eles, dentro da batalha, dentro das guerras, o estandarte mostrava aonde estava o líder, porque era o líder que carregava o estandarte. O líder não ficava perdido no meio da multidão, no meio do povo. E o quarto ponto é a identidade profética, né? Os símbolos, né, essa simbologia dos estandartes carregam uma profecia sobre cada tribo. Então vamos lá, Judá é um leãozinho, então a gente já sabe qual é a postura de Judá. E sobre Naftali, lá em Gênesis 49, 21, vamos ler? Abra sua Bíblia aí, Gênesis 49, versículo 21. Diz assim: Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Deixa eu ver aqui, Dulce, que você está falando. Exatamente. A identidade profética é extremamente importante. Então, Naftali é essa gazela formosa. Essa gazela que profere palavras formosas. Eu juntando os dois aqui. Então, assim, vamos lá. A gente já sabe, a gente escuta muito apóstolo falando sobre um tempo de liberar palavras doces, né? Mas eu não quero pegar essa parte. Porque essa parte está falando o que Naftali vai falar. Ele tem que falar com doçura. Eu quero pegar realmente a parte do estandarte, que é a gazela, amém? Deixa eu pegar aqui agora. Só um pouquinho, porque eu fiz um monte de coisa aqui, eu não vou falar sobre isso. Tá, então pra gente... Deu pra entender o que é estandarte, né, irmãos? A insígnia da casa paterna, né, o estandarte. Quando fala do estandarte, tá falando das 3 tribos, dos 4 cantos do tabernáculo. E quando fala de insígnia, tá falando da marca da casa paterna, né? Então, é a marca geracional daquela tribo, tá? Então, a insígnia de Naftali é a gazela. E a gente precisa entender, queridos, que os símbolos, eles não são aleatórios. Outra coisa que nós precisamos entender eu vou até ler aqui com vocês. Eu já falei sobre isso, mas eu não lembro se foi aberto, se foi na mentoria. Então eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Quando Jacó vai abençoar as 12 tribos, né, os 12 filhos, que tá lá em Gênesis 49, o texto começa assim, ó: Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei o que há de acontecer nos dias vindouros. A nossa mente, ela é levada a entender que essa palavra, ela é totalmente direcionada a 12 homens.
E antes de eu entender um pouquinho, né, sobre tempos e estações, eu pensava exatamente sobre isso. Que esse versículo era um versículo que não tinha nada a ver comigo. Por quê? Porque Jacó abençoou os filhos. Os filhos já morreram. Amém? Então não tinha nada a ver comigo. Mas eu quero ler com vocês, aqui fala o que há de acontecer nos dias vindouros. O original de vindouros. Eu vou ler aqui, irmãos, do jeito que está escrito, tá? Em nome de Jesus, você que sabe ler em hebraico, ouça com amor. E você que, como eu, não sabe ler, não repita, para não ficar um monte de gente falando errado. Deixa só eu falando errado. Acharite é a palavra em hebraico. O que essa palavra quer dizer? Parte posterior ou fim. Fim, conclusão de um evento. Últimos tempos proféticos para um tempo futuro. Então, o que Jacó estava fazendo ali, ele não estava abençoando aqueles homens somente. Ele estava abençoando uma essência sobre o que está sobre aqueles homens. Quando a gente vai lá em Apocalipse, a gente vai ver que a Nova Jerusalém, ela tem 12 portas. Então, queridos, assim, eu acho bem interessante quando a pessoa tem bastante problema com as tribos, né? De falar assim, isso é do Antigo Testamento, isso é místico, porque não sei o quê, e barará, porque estão judaizando a igreja, porque não sei o quê e tal. Queridos, não fui eu que escrevi a Bíblia, né? Eu só tô tentando caminhar dentro dela com o maior nível de santificação, pureza e obediência. Mas lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém, ela tem 12 portões. E você sabe o que está nesses portões? O nome das 12 tribos e dos 12 apóstolos. Então, você que tem um problema com tribos, né? Não sei como é que você vai fazer para entrar na Nova Jerusalém. Porque você vai ter que passar por essa porta, irmãos. Não tem como entrar na Nova Jerusalém, né? Não tem como entrar pela janela, não tem como entrar pelo telhado, não tem como fazer um buraco. Só tem um caminho, a porta, né? Porque nós não somos ladrão. Ladrão é o que entra pela janela, né? Nós não, nós somos filhos e nós entraremos pelas portas. Então, o que Jacó estava falando ali acerca dessas tribos não era algo sobre, olha, Naftali homem, você é como uma gazela. Não era isso. O que Jacó estava dizendo, olha, eu estou liberando uma palavra profética sobre você. E essa palavra, ela vai reverberar até o tempo do fim. Ela vai continuar ecoando. E daí, quando a gente vai para a ciência, né? Eu gosto muito disso. A gente vê que na ciência, o som, ele reverbera, né? Aquilo que a gente fala, ele continua ecoando nas ondas sonoras, né? Então, essa palavra, ela é totalmente atual. E daí, o que Jacó fala acerca de Naftali é que ele era como uma gazela. E daí, queridos, principalmente nós do hemisfério sul, né? Nem sei se todo o hemisfério sul é assim, mas vou colocar os brasileiros. A gente tem um apego com bichos, né? E a gazela, ela parece muito com um veado. Não é a mesma espécie, não é o mesmo animal, mas eles têm uma aparência física. E a gente tem a tendência de olhar para os animais, para alguns tipos de animais, e falar assim, ai que bonitinho, ai que fofinho. E isso não tem nada a ver com a identidade real da tribo. Essa tribo, né, essa gazela, primeiro, ela fala de sobrevivência. Ela também fala de inteligência de movimento e postura diante do perigo. Agora você vai entender o que eu estava perguntando lá sobre a tribo mais frágil, a última tribo. A última tribo, ou o último mês, ele é um mês, dentro das bênçãos, existe um perigo. Primeiro, é o encerramento. Aqui, um monte de gente, queridos, entra em crise. E eu cansei de atender pessoas em crise por causa do tempo. Eu me perdi, eu parei de contar, e agora? E não sei o quê. Também é um tempo onde muitos estão extremamente renovados e animados,
Aleluia, glória a Deus. Mas existe aqueles que estão cansados, frustrados, decepcionados, que tá vendo as coisas, e agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou começar um novo ano? Parece que eu tô perdido, que eu tô totalmente desalinhado. É como se realmente o sentimento fosse: eu sou essa presa fácil. Facilmente eu posso ser captado. Mas dentro da identidade dessa tribo, queridos, existe uma unção, uma força, uma liberação de sobrevivência e de inteligência de movimento. Eu vou te convidar hoje, depois que terminar o vídeo, depois que você assistir, procura aí no YouTube uma gazela sendo atacada. Queridos, uma gazela dificilmente, não é impossível, amém? Mas dificilmente ela é capturada. Dificilmente, por quê? Porque ela tem uma habilidade, exatamente, Dulce, ela tem uma habilidade física, corpórea, de enganar o inimigo. É surreal, irmãos. O leão tá lá atrás dela, né? Veroz atrás dela. Ela vira pra cá, o leão vira e ela faz aqui, ó. E o leão vai. E ela mudou de direção. Ela confunde o inimigo. Então, irmãos, ó, já quero deixar isso aqui pra você como uma palavra profética. Não seja confundido pelo inimigo. Confunda você o inimigo. Irmãos, eu passei uma situação segunda-feira. Eu gosto muito de testemunhar. Porque nos testemunhos as pessoas se identificam, né? Segunda-feira, eu tô com um problema aí. As meninas da intercessão estão aí na guerra comigo. Eu tô com um problema que tem que ser resolvido. E na segunda-feira, a pessoa que tá responsável para resolver esse problema foi atrás e tal. E ela voltou e falou assim: olha, profeta. E eu naquela maior expectativa, juntando documentação e tal, para resolver a situação. E é uma situação lícita para mim, amém, irmãos? Mas você sabe que o diabo é o diabo, né? E eu naquela empolgação, pedi oração para as meninas e tal. Falei: olha, tá assim, assim, assim e tal. Daí a advogada me procurou à tarde. Falou assim: olha, vamos orar. Vamos orar até segunda-feira. Isso foi segunda-feira da semana passada. Vamos orar, porque a situação é essa, essa, é essa. E dá-se entender que o lado de lá quer te prejudicar. Queridos, a hora que a advogada falou isso, vamos lá, qual seria o sentimento natural de um ser humano normal, irmãos? Qual seria? Seria: meu Deus, e agora? Jesus. É chorar pro Senhor: Senhor, socorro. Irmãos, quando a advogada falou aquilo, o meu coração se encheu de uma alegria tão plena. Tão plena. Eu vim aqui, liguei a irmã Alexa, coloquei aquele louvor Deus de Obras Completas e eu cantei nessa casa. Cantei com o Senhor e eu falava assim: escuta, Satanás, escuta isso aqui. O meu Deus é um Deus de obras completas, você não vai me parar. E eu não estava falando isso, querido, chorando, triste, amargurada, não era nada disso. Eu estava realmente num contentamento, porque eu vi aquele lugar. No dia de Purim, eu falei: ai, Satanás, tu é burro mesmo, né? No dia de Purim, querer se levantar para parar um crente, parece que é doido, parece que não pensa. No dia da celebração da mudança de sorte, eu vi aquilo como um território para uma manifestação poderosa de um milagre de Deus. E eu não estou dizendo com isso que eu estou sendo relaxada, relapsa, então eu não vou orar. Não é isso, queridos. Mas orar, é fazer do lugar certo. Você confundir o inimigo é você se posicionar no lugar certo. É você identificar o problema. O problema é real. O leão tá vindo atrás de mim. Ele tem força. Se ele me pegar, ele me despedaça. Um tapa dele arranca minha orelha fora. Ele me despedaça. Uma mordida dele no meu pescoço, ele me mata. A situação é verdadeira. A situação, ela é real.
mas tem escape. Eu tenho habilidade no Senhor. Eu tenho identidade, eu tenho força, eu tenho firmeza no Senhor, o suficiente para sair disso. Eu vou me posicionar, mas eu vou me posicionar no lugar certo. E qual é o lugar certo, queridos? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aí se a situação não acontecer e não resolver agora, não tem problema, ela vai se resolver. Porque eu vou continuar no lugar certo, queridos. Eu vou continuar fazendo o que tem que ser feito. Eu vou continuar amando o Senhor. Eu não vou ficar ofendidinha com Deus, mas Senhor, por quê? Eu confio que Ele tem um plano bom. Que os planos dele ao meu respeito são planos de paz. Que não subiu no meu coração aquilo que Ele tem reservado, preservado para a minha vida, queridos. Queridos, se os planos, se os sonhos que eu tenho ao meu respeito são bons, porque eu não sei você, mas eu não tenho plano ruim para mim, irmãos. Eu não sonho com coisa ruim para mim. Eu sonho com melhoras, com crescimento. Eu sonho com coisas boas. Mas a Bíblia diz que os planos do Senhor ainda não subiram no meu coração. Então o que tem subido no meu coração ainda é muito pequeno diante daquilo que Deus tem para mim. E é desse lugar que eu vou me posicionar para a guerra. Eu tenho falado sobre isso e eu quero aprofundar isso na virada da estação, né? Quando a gente fizer o vídeo da virada da estação. Mas uma coisa que eu tenho entendido, e eu já dei uma pincelada em nas estações passadas, né? Desse ano que passou, eu tenho entendido que todas as estações elas estão ligadas à guerra. Mas guerras com armas e posicionamentos diferentes. Na primavera, eu saio para a guerra, para conquistar novos territórios, mas eu só conquisto novos territórios adorando ao Senhor, tendo uma identidade ligada ao Cordeiro. No verão, eu saio para a guerra, daí é guerra mesmo, queridos, é espada. Sai do meu território, sai, isso aqui o Senhor me deu e eu vou ampliar isso aqui. No outono é uma guerra para descansar, para me limpar, porque é difícil abrir mão, é difícil dar aquela parada quando você está habituado, 2 estações de potência. Daí eu vou travar as guerras interiores dentro de mim, porque eu preciso desacelerar. Eu preciso passar pela poda. No inverno é uma outra guerra. Por quê? Porque eu preciso estar alinhado, eu preciso estar posicionado, eu preciso estar gerando aquilo que vai ser derramado na próxima estação, eu preciso estar recebendo informação, mas eu fiquei 3 meses descansando. E daí agora eu preciso entrar em atividade novamente, mas não é uma atividade externa, é uma atividade interna. Então eu terei níveis de guerra em todas as estações. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele já preparou. Tem guerras. Irmãos, eu vou aproveitar isso aqui, né, que a Alice perguntou. E eu quero trazer um cenário aqui. Eu ia falar só no vídeo da estação. Obrigada, viu, Alice? Mas eu vou dar um spoiler aqui do vídeo da estação. Irmãos, o inimigo, ele nunca vai parar de vir contra nós. Vamos lá. Vamos olhar o natural? Quando que os inimigos de Israel atacam Israel? Vamos lá, pensa aí. Quando que Israel recebe os bombardeios, os ataques? Ou é no Shabat, ou é nas festas. Por quê? Porque é um tempo que eles estão com a guarda baixa. E daí, agora é festa, vamos morrer todo mundo porque eu não posso guerrear? É isso que acontece, irmãos? Não. Mas daí agora, eu volto para aquilo que eu estava falando. Eu guerreio dentro da identidade daquele tempo. Eu guerreio dentro daquilo que está formado. Então, é no descanso? Então eu vou guerrear de dentro do descanso. Eu vou guerrear com a convicção que aquele que não dorme guerreia em meu favor. Eu vou guerrear agora nesse tempo, né, nos últimos dias do inverno, eu vou guerrear com a convicção de que eu não serei roubada das informações que o Senhor tem para mim. Mas o inimigo não vai prevalecer contra a minha vida. Eu não vou ficar, imagine, o diabo se levanta contra você no outono. Daí você fala assim, eu não posso guerrear no outono, eu vou ter que esperar até a primavera para eu fazer alguma coisa. Até a primavera você já morreu, irmãos. Já acabou, não existe mais. Mas nós não podemos sair da identidade daquele tempo, amém? Uma coisa
não altera a outra. As duas coisas precisam caminhar juntas dentro de um equilíbrio no Senhor. Voltamos para a insígnia. Então, essa postura da gazela, ela vai falar diretamente com o mês de Adar. Porque vocês lembram que eu falei que Adar é o mês dos inimigos ocultos, dos bastidores, de ameaças invisíveis, de livramentos silenciosos, né? A gente até passou por Purim agora, né? Onde Deus se move, se manifesta, mas dentro de uma estrutura onde ele não é falado, ele é sentido, ele é visto, é notório o mover de Deus, mas ninguém vê o nome de Deus se movendo. É no silêncio. E a gazela, ela vai atuar exatamente assim. Então, talvez quando a gente olhe para a gazela, a gente vai falar assim, então é um tempo de predador. Por quê? Porque a gazela é uma presa. Quando você olha para o ambiente natural, a gazela, ela é uma presa do leão. Amém? Amém, Dulce. A gazela, ela é uma presa do leão. Só que ela tem uma habilidade dada por Deus para sair, para escapar das armadilhas que está sendo proposta. A questão, irmãos, é que a gente vê uma armadilha e muitas vezes a gente entra nessa armadilha. Esses dias eu assisti tem um tempinho já. Assisti uma série, eu não sei dizer o que é não, na Netflix. Mas é um programa, tipo um reality show, de pessoas que são colocadas... Nossa, eu sou ótima para contar as coisas, né? Elas são colocadas num território, tipo um territóriozinho de guerra, é escolhido no grupo lá, por algum motivo, 4, 5 pessoas, elas são colocadas dentro desse território de mata, e daí tem uma pessoa que é como se fosse... vou colocar assim, o leão daquele lugar, né? Ele conhece todo o território e ele prepara todo aquele território. E daí são colocadas 4 pessoas, mas só tem 3 saídas. Quem ganha é quem conseguir sair. Só que eles têm um mapa para saber as saídas no meio da mata, mas ao mesmo tempo tem armadilhas e ao mesmo tempo tem esse homem que está caçando eles. Queridos, e é incrível. Porque tem armadilha lá. A armadilha, ela é visível. Ela é visível, não é uma armadilha escondida. Pois um monte de gente cai na armadilha porque ele tenta burlar a armadilha. Ele tenta mostrar que ele é mais esperto, que ele é mais hábil, que ele tem mais força do que a armadilha. Queridos, isso não é sabedoria. Você está vendo armadilhas para você? O que a Bíblia diz acerca disso? Foge da aparência do mal. Parece que lá na frente tem uma armadilha de Satanás para mim. É para eu chegar perto da armadilha, queridos? É para eu ir tentar desmontar a armadilha? Não, é para eu fugir da aparência. É da aparência, irmãos. E aqui entra a gazela. O leão arma uma armadilha para ela, ela corre pro outro lado. Ela não fica naquele lugar, queridos, ela vai pro outro lado. Ela dá olé no leão. Ela é hábil, ela é inteligente, ela tem inteligência emocional. Vocês lembram que tem 3 meses que eu tô falando, né? Sobre manter o equilíbrio emocional, manter o equilíbrio, sabe? Manter uma mente sã. Queridos, o que é manter uma mente sã? É não caminhe pelas emoções. Não caminhe pela euforia, não caminhe pelo fervor do momento. Aquieta. Aquieta, irmãos. Tem equilíbrio. Se você sair correndo desesperadamente, a chance da armadilha ou a chance do leão te pegar, ela é enorme. Mas se você parar
e agir com inteligência emocional, queridos, a chance de você vencer é enorme. E como que eu vou agir com inteligência emocional? Vou olhar, né, o que o coach fala, porque os coaches têm várias técnicas de inteligência emocional. Não, irmãos. Em nome de Jesus, nós estamos falando de batalhas espirituais. Eu vou olhar o que a Bíblia diz. Eu vou olhar o que a palavra me direciona. Eu vou buscar o Senhor. Eu não vou sair desesperado. Eu não vou entrar em desespero. Irmãos, o desespero é uma arma de Satanás. E agora, preste atenção. Vamos imaginar aí. Aqui tá... Aqui no negócio redondo. Aqui tá a Terra. As estações, naturalmente, elas se movem como? Amém, glória a Deus. Elas se movem com o posicionamento do Sol, da Lua e da rotação dela em torno do Sol, certo? Amém, irmãos? Então, quando uma estação está encerrando, a outra estação, ela já começa a dar sinais. Porque não é exatamente assim, né? Entre dia 20 e 21 muda de estação. Então tá, até o dia 20 tá tudo na neve. Dia 21 amanhece tudo florido. Nós precisamos ter equilíbrio no nosso pensamento, porque senão a gente vai começar a levar tudo a ferro e fogo, irmãos. E não é assim. Então a gente começa a ver que nos lugares de inverno começa a perder a força. É o final da estação. O inverno começa a perder a força. E alguns lugares, o florescer já começa. O que isso quer dizer? Pegando a questão espiritual. Isso quer dizer que os ataques da primavera, eles também já começam. E quais são os ataques da primavera? Os alalás, os gritos de nos amedrontar, os gritos de guerra. São as vozes que começam a ser liberadas para trazer sobre nós pânico, medo, insegurança. Eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta. Quem te falou isso? Queridos, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aguenta aí. Não tem um número exato, mas na Bíblia, mais de 300 vezes existe a frase "eu estou com você". Querido, será que isso não nos basta? Qual a garantia de que nós vamos vencer? O Senhor diz: eu estou com você. Você só não vai vencer, querido, se você estiver totalmente desalinhado, se você estiver cheio de brecha, se você estiver dando lado para Satanás, se você estiver na carne, daí é outra história. Mas se você está com a vida no Senhor, com a vida no altar, buscando o Senhor está dizendo: eu estou com você. Não tem chance de dar errado. Ai, profeta, mas é porque você não sabe, Deus falou. Tá, queridos, Deus falou o dia, a hora? Não, não é assim, irmãos. Se o Senhor falou, irmãos, só fica, só persevera, só permaneça. Inclusive, já estou com o tema da contagem do Homer. Esse ano nós vamos falar sobre o poder de permanecer. Nós vamos passar 49 dias sobre permanecer.
Cada semana a gente vai trazer uma abordagem sobre isso. O que pode te fazer o homem? A Bíblia diz. Se posiciona dentro daquilo que o Senhor tem para você. Posso ouvir um amém, igreja? A gazela na Bíblia, ela não fala de fuga. Ela fala de posicionamento em tempo de risco. É um tempo de risco? É um tempo difícil? Qual é o seu posicionamento? É isso que vai te definir, irmãos. A gazela, ela não sai correndo desesperadamente. Antes dela correr, ela faz algo importante, que faz parte da biologia dela. Ela fica em estado de alerta constante. Os ouvidos dela ficam extremamente sensíveis. Os olhos, como os olhos dela são laterais, têm uma visão panorâmica, ampla do território. Ela não se esconde, ela fica no campo aberto. Porque no campo aberto ela tem uma visão melhor do que está acontecendo. E ela não se distrai na pastagem, irmãos. Ela não está distraída. Ela está posicionada. Então, aparentemente, ela continua comendo. O predador vem, achando que ela está distraída. E ele é surpreendido. Ele arma uma surpresa. Ele arma um ataque. Mas ele fica com cara de bobo. Porque ele leva um olé daqueles. Quando o Senhor fala, é o tempo da gazela. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você, irmãos. O Senhor está dizendo assim, nem sempre a sobrevivência está na força. A sobrevivência também está na vigilância. Ela não comete o erro, queridos, de confrontar. Ela não comete o erro de tentar lutar com o predador, de enfrentar ele de frente a frente. Ela não tenta provar nada, eu sou forte, eu consigo. Porque ela sabe. Ela sabe, queridos, ela tem consciência de quem ela é. Então ela usa a arma que o Senhor deu para ela, a habilidade de fuga. Exatamente. Irmãos, e aqui tem um problema chave para mim e para você. Nós temos o hábito de tentar provar quem nós somos. Aí não vou deixar isso aqui barato. Aí vou mostrar. Queridos, para tudo tem um tempo. Vamos lá. Nós ainda estamos na estação do orgulho. Não é tempo de você querer mostrar força. Daí agora sim entra a segunda parte do versículo, né? Naftali profere palavras formosas. Porque não é tempo de você mostrar força, aquele ímpeto, não é tempo disso. É tempo de você ter a habilidade de fuga. Ah, queridos, deu ruim, vai para o esconderijo do Altíssimo. Deu ruim, vai para a sombra do Onipotente. Deu ruim, sobe nos lugares altos. A gazela faz isso. Sobe nos lugares altos. Sabe, vai. Corre para aquele que pode resolver a circunstância, a situação. Não é tempo de você fazer. E daí agora eu quero trazer isso, tirar desse âmbito espiritual e trazer para o dia a dia. Está sendo afrontado? Não revida. Estão te apontando? Deixa apontarem. Estão te caluniando? Deixa o Senhor te justificar. Ó. Dentro de casa está sua briga. Não revide, irmãos, em nome de Jesus. Mas também não é para ficar chorando, desesperado. O que eu vou fazer? Eu não aguento mais. Queridos, uma coisa, aprenda algo. Parece que quando a gente fala, eu não aguento mais, parece que essa frase chega diante de Deus como um desafio. E o Senhor fala, aguenta, eu vou te mostrar que você aguenta. Você aguenta? Vou te mostrar, calma lá. Vou te mostrar que você é mais forte do que parece. Daí o Senhor dá faz uma apertadinha assim na rosca, sabe? Então não fala isso, irmãos. Porque eu mesma não aguento. Mas em Cristo eu posso todas as coisas.
Então eu consigo. E o Senhor, através da insígnia, está nos dando a estratégia de como nós vamos vencer esses últimos dias do ano. Não é tempo de mostrar garras. Gazela nem tem garras. É tempo de habilidade, de mente estratégica, amém? Entenda, querido, se agora você brigar, a chance de você morrer é grande. Eu não estou falando de morte física. Eu estou falando daquelas confusões que a gente se mete, que daí demora tempo para resolver, queridos, e agora a gente não pode perder o tempo. O time do Senhor está aí. Nós estamos às portas de um novo ano, de um novo tempo. Não se perca, queridos, faltam poucos dias. O que é se calar? O se calar não é o me calo porque estou morrendo, não, queridos. O se calar agora é uma maturidade instintiva. Opa, isso não é tempo para isso. Entra na Shalom do Senhor. Entra na Shalom do Senhor. Resolva os conflitos com palavras formosas. Agora entendeu? Tem um conflito? Deixa a poeira acalmar e libera palavras formosas. O Senhor está te dando a chave da vitória, irmãos. Aleluia. Deu um conflito? Silêncio. Ora, vai para o Senhor e declare palavras formosas. Mas não é declaração. Vamos para o prático de novo. Tá lá, o seu marido, a sua esposa, não tem o mesmo entendimento que você, e daí tá lá te esquizinhando, né? Não que isso aconteça nas famílias, né, irmãos? Mas vai que você conhece uma família, né, que passa por isso. Tá lá cutucando pra briga e tal. Você vai lá, ora, e daí você volta. Esposa, volta. Vai lá. Lá nos Estados Unidos, é isso, Dani? Faz uma mesa posta. Faz um bolo bem gostoso. Faz, irmãos, não vai padaria não, irmãs. Faz um bolo aí, em nome de Jesus. Ai, minha vida é corrida, de todo mundo é, irmãos. Não é só a sua. Vamos deixar, em nome de Jesus, a unção do alecrim dourado. Que pra mim tudo é muito difícil. Irmãos, todo mundo tá nas suas guerras. Todo mundo tá nos seus dias a dia, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem conta pra pagar, todo mundo tem casa pra limpar, é tudo igual. Se organize. Faz uma mesa posta. Ah, eu não tenho as coisas. Não é possível, você não tem uma toalha, uma caneca. Se não tiver uma caneca, ó, irmãos, essa caneca aqui, ó, eu comprei lá nos R$6. R$6, irmãos. Em nome de Jesus. Coloca na mesa bonitinha. Ah, não tem muita coisa. Pega uns papelzinhos, escreve bilhetinho. Colocou na mesa. Diz que ama. Fala que aquele problema não define o relacionamento. Olha, nós estamos com um problema. Mas esse problema não define o nosso relacionamento. Eu amo você, a gente vai vencer isso aqui. Como que eu posso te ajudar? Você tá por dentro? Como que eu posso te ajudar nisso aqui? Libera palavras formosas. Homem, a mulher tá lá. Compra um presentinho. Um bombom. Adoça. Libera palavras formosas. Resolve o conflito na unção que o Senhor está liberando para esse tempo. Não resolva do seu jeito, em nome de Jesus. Porque se você brigar, irmãos, você vai ter um desgaste desnecessário. Não é tempo para isso agora. Não é tempo. Quando a gazela percebe o perigo, ela entra num ponto mais profundo. Ela segue 4 movimentos. Eu falei para vocês assistirem vídeos depois, né? Ou pesquisa aí. O primeiro movimento, ela congela. Ela fica imóvel. Ela escuta. Por que que ela faz isso? Porque ela precisa discernir o ataque antes de agir. Então ela dá aquela pausa. Essa é a primeira estratégia, o primeiro movimento bem específico que a gazela tem. Ela para. Daí aqui, volto a dizer, você tem que ter controle emocional, espiritual, para saber o tempo de parar. Para, respira fundo, discerne, e daí você age. Daí você vai agir com sabedoria. Segundo, ela fica no plano para ter visão.
Mas depois que ela discerniu, ela segue para um terreno alto. Por quê? Porque na altura ela tem visão estratégica. Se tiver algum movimento lá embaixo, ela vai enxergar. O que isso quer dizer? Tá vendo um ataque? Para, discerne, sobe para o Senhor. Tenha visão a partir do Senhor. Não a partir das suas emoções, não a partir da raiva, não a partir da indignação, não a partir da frustração, não a partir do medo, não a partir da insegurança. Tenha visão a partir dos lugares altos no Senhor. Depois, ela corre leve. Ela não sai desesperada. O que é correr leve? Ela não tem peso, ela não tem carga, ela não tem excesso. Vamos trazer isso para as estações? Você se limpou no outono. É para você estar leve, irmãos, em nome de Jesus. Eu não acredito que você já acumulou um monte de coisa aí. Tenha leveza. Se tiver cargas, então agora você subiu diante do Senhor, daí você vai aliviar a carga. Como que é aliviar a carga? Senhor, eu perdoo. Senhor, eu perdoo, eu amo essa pessoa. Senhor, eu não vou carregar isso. Se dentro desse quadro tiver que ter uma justiça, essa justiça é do Senhor, eu não vou me mover dentro disso. Eu declaro a paz do Senhor que excede todo entendimento. Então você vai correr com leveza, não carregando um peso, não carregando fardos. E o segundo, que é o que eu falei, ela corre em zigue-zague, né? Ela tem movimentos imprevisíveis. Queridos, e você agora, no meio das guerras, ter palavras formosas é o movimento da gazela. Por quê? Porque quando alguém nos fere, nos ofende, nos afronta, ela está esperando o que de nós? Ela está esperando o mesmo nível de comportamento. Se a gente chegar com palavras formosas, a gente desmonta a pessoa não sabe o que fazer. A pessoa desarma. Por quê? Porque ela não sabe lidar com aquilo. Você está entendendo? Então, vamos recapitular aqui? Eu preciso me silenciar. No Salmo 46 fala sobre isso, né? Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Buscar visão espiritual, altura. Em Abacuque diz, por-me-ei na minha torre de vigia. Lugar elevado, lugar alto. Correr leve, sem peso, perdoando, desapegando, nos desembaraçando de todo peso, como diz Hebreus. E tendo movimentos imprevisíveis, que são movimentos de acordo com o Espírito Santo. A gazela, ela não vence o leão pela força. Ela vence porque não está onde o leão a ataca. Isso aqui, irmãos, é a maior chave. Porque o leão é previsível. Os ataques do inimigo, eles são calculados. Mas o mover do espírito, ele é totalmente imprevisível. O vento sabe para onde sopra. E se você quer viver e vencer nesses últimos dias, nesses últimos 11 dias do mês, deixe-se ser movido pelo Espírito. Deixe-se caminhar dentro daquilo que o Senhor está direcionando. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Queridos, e aqui eu quero até pegar, não sei nem por que me veio isso. Cada pessoa, dentro dos seus temperamentos, ela tem uma estrutura, e essa estrutura ela é dada por Deus, né? O colérico foi o Senhor quem fez, o sanguíneo foi o Senhor quem fez, o melancólico foi o Senhor quem fez, o fleumático foi o Senhor quem fez. E cada um vai ter uma estrutura. Mas nós não podemos usar as nossas estruturas como desculpa para os nossos comportamentos. Porque o nosso foco não é... eu lembro que eu li um livro falando sobre temperamento, que dizia que nós precisamos potencializar aquilo que é bom
e enfraquecer aquilo que é ruim dentro dos nossos temperamentos. E por muito tempo eu fiz isso, e hoje eu não vejo mais assim. Eu vejo que nós temos que trazer um equilíbrio para os nossos temperamentos, porque o nosso foco é ser semelhante a Jesus, que era manso e humilde. Se vocês olharem, Jesus na caminhada, ele teve manifestação dos 4 temperamentos. Dos 4. E ele não se perdeu em nenhum. Então, para os coléricos e sanguíneos, essa palavra que eu estou dizendo aqui, ela é mais difícil de praticar. Mas na próxima estação, para nós, é muito mais fácil. E os fleumáticos e melancólicos sofrem, porque eles não têm essa força de ir. Mas o importante em todo esse processo é que nós venhamos corresponder a quem Cristo é e aquilo que Ele está gerando em nós, dentro dos tempos, dentro das estações, através das liberações das tribos, através da identidade profética que Ele estabeleceu. Isso é o mais importante. Queridos, ser sábio, ser inteligente, é corresponder da forma correta, no tempo correto, da maneira correta. Isso é inteligência. Então, se é tempo de eu me calar, de eu ficar quieta, liberar palavras formosas e ter habilidade de fuga e não de confronto, essa unção já foi liberada da parte do Senhor. Eu não tenho que cavar para conquistar isso. Isso já está liberado, irmãos. Eu só tenho que me submeter a isso. Eu tenho que entender que as liberações do Senhor são maiores do que eu. Por isso eu me submeto à voz e à palavra, à liberação do Eterno. Amém? Amém, queridos? Vamos orar? Eu vou orar e eu esqueci de trazer minha ceia. Eu vou orar com vocês. E aí vocês ceiam e vou encerrar e vou tomar minha ceia, amém? Pai, eu quero, nesta manhã, Deus, neste Shabat, render graças ao Teu nome, Deus, pela forma maravilhosa que o Senhor tem nos conduzido. Ah, Senhor, como é bom saber que o Senhor tem nos ensinado a nos posicionar dentro de cada tempo. Obrigada, Deus, porque o Senhor criou uma estratégia, uma forma de atuação perfeita, para que a gente consiga viver na shalom do Senhor em todo o tempo e ter habilidades para vencer, Senhor, os inimigos externos e os inimigos internos. Pai, em nome de Jesus, que essa unção dessa voz, dessa palavra que já está liberada, encontre lugar em nós para ela se manifestar. Senhor, que isso aqui não sejam só palavras, Deus, mas que seja um novo nível de posicionamento, de caminhada. Que nós venhamos ter uma vida, Senhor, de integridade, Pai, no Senhor. Caminhando dentro da identidade do Senhor, caminhando dentro das estratégias do Senhor. Pai, como eu falei no começo, nós não convidamos o Senhor, Deus, para estar conosco todos os dias, mas nós pedimos, nos leva ao que o Senhor está fazendo todos os dias. Que nós possamos viver a Tua história, Senhor. Que nós venhamos nos submeter aos Teus processos e entender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar cada um, Senhor, que está aqui online. Abençoar cada um, Senhor, que vai assistir no decorrer dos tempos, independente do tempo. Senhor, que esta palavra de bênção alcance cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. E hoje, Senhor, mais uma vez, nós nos unimos em aliança com Cristo através da ceia. Declaramos, Pai, que temos aliança com Jesus através, Deus, da estrutura do ato profético do corpo e do sangue de Jesus. Nós nos misturamos com essa verdade, Senhor, e recebemos os nutrientes da vida do Cordeiro em nós ao tomarmos da ceia. Senhor, que a nossa identidade seja transformada de glória em glória, de glória em glória, porque nós buscamos algo, Senhor, ser, Deus, caminhar na estatura do varão perfeito. Nós buscamos ser semelhantes ao Senhor. Que a vida do Senhor entre em nós e nos transforme. Que a vida do Senhor entre em nós e quebre, Senhor, em nome de Jesus, estruturas, Senhor, que ainda atuam na nossa vida. Pai, que a cada dia, de glória em glória, nós possamos ser transformados. Deus, e que nós sejamos aqueles que permanecem. Porque nós não somos daqueles que retrocedem.
Que a tua vida venha sobre as nossas vidas. E que nesses últimos 11 dias desse tempo, Senhor, nós possamos caminhar glorificando o teu nome. E que nós possamos no Senhor estar prontos, Senhor. Estar prontos para mais um ano que se inicia. Para mais um tempo, Senhor, de festas, da peça. Que nós não venhamos ter que nos preparar para isso. Que nós venhamos estar prontos, Deus, para interagir com aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Deus abençoe poderosamente vocês. Que vocês sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E desta força vocês recebam tudo aquilo que é necessário para caminhar mais esses 7 dias. Em nome de Jesus. Semana que vem a gente está junto de novo. Aproveitem esse tempo que vocês estão me vendo uma vez por semana. Porque contagem do Homer tá aí. E daí a gente vai estar junto todo dia em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Shalom, queridos.